Eu já tratei desse assunto aqui no canal, mas no vídeo original que eu fiz, ficaram faltando algumas informações. E hoje eu quero trazer, além da técnica, algumas reflexões. Hoje eu vou abordar de novo um assunto que eu já abordei aqui, que eu já tive uma conversa com a professora Elaine Escobar, que eu vou deixar aqui no link da descrição, falando sobre a aprendizagem baseada em equipes. Eu já tratei desse assunto aqui no canal, mas no vídeo original que eu fiz, ficaram faltando algumas informações. E hoje eu quero trazer, além da técnica, algumas reflexões. Na verdade, a técnica conhecida como TBL, ou Aprendizagem Baseadas em Equipes, em português daria ABE, ou o Team Based Learning, que é o TBL, ela é uma técnica que, na verdade, é uma combinação de várias outras técnicas. Então, a técnica de aula invertida, a técnica de testes conceituais, a técnica de aprendizagem por pares e, complementando, alguma técnica baseada nas situações reais. Todos esses assuntos a gente já abordou aqui no canal, mas hoje eu vou destrinchar um pouco eles e eu vou mostrar como é que a técnica do TBL junta tudo isso e cria uma coisa nova. E aí a gente vai percebendo que à medida que o professor vai testando, vai dominando, vai vendo o que funciona, cada uma dessas técnicas, ele pode ir combinando técnicas e criando a sua técnica que vai funcionar melhor para a sua realidade, para a sua turma, para a sua sala de aula. Então, falando do TBL, ela começa com uma aula invertida. O que é a aula invertida? É você passar uma parte do conteúdo antes da aula. Então, aquela parte que normalmente o professor faz com uma aula expositiva, ele vai, por exemplo, gravar um vídeo com aquela aula expositiva, ou enviar um texto, ou simplesmente pegar um vídeo já pronto da internet para que os alunos assistam antes da aula. No momento da aula presencial ou no momento da aula síncrona, o professor inicia a aula com os testes conceituais. O que são os testes conceituais? Eles são perguntas no formato de teste, mas que vão cobrar os conceitos e não simplesmente que o aluno decorou o que está escrito ali, decorou as classificações, decorou o número da página, o nome de alguma coisa. Mas sim perguntando o conceito, pegando algumas situações para ver o quanto ele aprendeu dos conceitos. E aí ele vai fazer um pequeno teste, uma pequena prova, que o professor pode inclusive atribuir uma nota individual. Então o aluno vai, cada um, responder aquelas 4, 5 perguntas, mais ou menos, mas o importante é que essas perguntas sejam bem elaboradas, para cobrar o quanto ele compreendeu daquele conceito. Depois que o aluno respondeu aquilo individualmente, o professor vai juntar os alunos em equipes, aí a questão da aprendizagem baseada em equipes. O aluno faz a primeira entrega, ele entrega esse primeiro teste para que o professor avalie o desempenho dele, e aí ele vai responder o mesmo teste, só que agora com mais tempo e discutindo com os pares. Então, aí vem a instrução pelos pares. Cada um vai conversar, os alunos vão conversar entre si. Eu respondi isso, eu respondi aquilo, quem é que está certo, por que você respondeu assim? Então, nessa troca de informações, ele vai olhar, ele vai refletir, ele vai argumentar com o colega e aí ele vai responder aí em equipe, a equipe vai responder o mesmo questionário. Normalmente, a tendência é que o desempenho dos alunos nesse questionário feito em equipe seja melhor, porque ele trocou informações, ele pôde refletir, ele pôde conversar com os colegas a respeito da sua interpretação. O professor, e muitas vezes é feito isso, ele faz uma avaliação somativa, ele dá uma nota. Então, por exemplo,
peso da resposta individual é 60% ou 70% da nota e o peso dessa resposta coletiva é 30% a 40% da nota. Então o professor vai equilibrar, dando mais responsabilidade para a resposta individual, para que o aluno seja, vamos dizer assim, obrigado a estudar aquela aula invertida, aquele material que foi dado antes. Então ele vai ter o desempenho dele dependendo do desempenho dele individual, mas também podendo ser ajudado pelo desempenho do grupo. E aí, no terceiro momento, ele vai, ainda trabalhando naquela mesma equipe, vai lançar um estudo de caso ou um PBL para que o aluno resolva aquele problema, para que o aluno analise aquela situação, utilizando uma dessas técnicas que são baseadas em situações reais, que são o estudo de caso e a aprendizagem baseada em problemas, o PBL. A gente já fez vídeo aqui no canal falando do estudo de caso, falando do PBL, como é que a gente monta isso. Então, o PBL, ele tem a técnica da aula invertida, do aluno se preparar antes da aula, no momento presencial, no momento do encontro síncrono, online, ele faz uma prova individual, um teste individual, depois ele repete o mesmo teste coletivamente, em equipe, aí podendo discutir e respondendo questões diferentes, e no último momento ele vai analisar uma situação real. Então ele vai utilizar aqueles conhecimentos, ele vai utilizar aquela discussão do grupo para resolver e responder aquela situação real. Então é uma técnica bastante completa, que usa várias outras técnicas para montar uma aula. Esse procedimento todo dá para ser feito numa aula simples de 100 minutos. O material é entregue antes, o aluno estuda antes, e aí nesses 100 minutos dá para fazer tudo isso. Os testes, obviamente, vão durar 15, 20 minutos, o teste individual, depois mais uns 20 ou 30 minutos o teste coletivo, e o resto do tempo da aula os alunos têm para resolver o caso ou resolver o problema, dependendo da técnica que o professor vai aplicar. Então é extremamente simples a gente fazer essa técnica, e eu vou recomendar de novo que vocês assistam o vídeo, a conversa que eu tive com a Elaine Escobar, ela usa cotidianamente isso nas aulas dela, vocês vão ver como é simples de fazer, e aos poucos o professor vai treinando, ele vai aprendendo a fazer os testes, ele vai aprendendo a montar os casos. Então é extremamente importante que o professor tente, que o professor arrisque, que se não deu certo, tudo bem, faz de novo, aprende com os próprios erros, porque essas técnicas exigem um certo esforço, mas a gente vai percebendo que com o tempo a gente começa a fazer isso de maneira bastante natural. Tá ok? Essa é a dica de hoje. A gente se vê por aí, até a próxima. Tchau!